Guarde isso, seu Jefferson Viscardi. O seu canal, agora estão me orientando a falar assim, o seu canal é um bálsamo, porque vários espíritos de várias formas falam a mesma coisa. Te acorda, ser humano. Desperta para a vida, porque é uma mistura de futilidade e imaturidade, aonde as pessoas querem incorporar a personalidade dos guias e dos mentores. Elas não querem incorporar a paz nas suas próprias vidas. Não estou subestimando, eu estou sendo sincera. Quando existe amor e existe afeto, eu não preciso ver Cristo para fora, eu me concebo em Cristo por dentro. E essa grandeza não me acerba, não me deixa arrogante, pelo contrário, eu utilizo os dois poderes grandiosos de qualquer raça, a humildade e a simplicidade de ser. O maior poder que vocês têm é o que vocês mais se desfazem, se amar. A si, com paz. Vocês não conseguem se amar com paz. Vocês são em guerra, muitas das vezes, com o próprio silêncio. Mas o homem sensato é atemporal, porque ele evolui pelo raciocínio, tendo o predomínio da inspiração de se sentir em paz. Esse se sentir em paz, ainda para muitos, depende de conquistas, não de despertamento. A tua reforma íntima é Deus. Guarde isso, seu Jefferson Viscardi. Olá. Olá, tudo bem? Sim. Graças a Deus. Qual é o seu nome, por gentileza? Na arquetipia de Pombogira, eu uso o nome Maria Padilha das Almas. Meu senhor. Salve, Maria Padilha! Eu fiquei sabendo que na colônia Vitória Régia a senhora leciona. Esse é um assunto um tanto delicado, moço. Antes de nós fazermos a nossa conversa, se o senhor me der a gentileza, eu gostaria de dar uma explicação, vai ser bem rápida, por gentileza. Pois não. A entidade que vocês conhecem como Benedito de Aruanda me deu um olhar mais profundo do seu trabalho, que até então eu conhecia, mas me mantinha distante. O senhor sabe muito bem que Padilhas são várias, e eu sou mais uma delas em si. E eu me sinto muito feliz de estar aqui falando com o senhor. Mas o que foi falado para mim são os diversos níveis de consciência, e que até no plano astral nós reparamos muito nisso, não só de como as pessoas concebem nós pombagiras, pessoas encarnadas, de até mesmo entre as pombagiras, como nós evoluímos no que concerne a nossa própria intimidade. Sim, eu, como Maria Padilha das Almas, mais uma, tenho um trabalho muito parecido como professora, se eu lá posso dizer assim. Outras Padilhas em si já trabalham como uma espécie de psiquiatra, psicóloga, porque, na verdade, nós não atingimos apenas os nossos objetivos de harmonia e equilíbrio nas afetividades, nos processos de reciprocidade, de sintonia, aonde as pessoas, de alguma forma, umas se agoniam, outras se aglutinam, outras até mesmo se maldizem e raramente, algumas raras, se amam. Então, nós afetuamos o nosso trabalho na área da afetividade, do emocional e do mental, mas principalmente nas afeições. O que eu tentei dizer, que da mesma forma que existe vários médiums que nos têm dentro de um grau da sua sintonia do que eles creem como verdade, realidade em manifesto, de como deve ser uma pombagira, até mesmo no plano espiritual, há uma infinita multiplicidade de níveis de consciência de pombagiras, Maria Padilha. E assim segue a todas as linhas espirituais. Esse detalhe que Benedito me alertou é um detalhe que parece que os médiuns que trabalham com nós esquecem. Alguns creem na Umbanda Sagrada, fielmente, e desfazem da Umbanda Molocó. Outros creem na Umbanda Molocó e já desfazem totalmente do Candomblé
abre aspas, de uma certa pureza, seja de Exá, Nagô, Queto, Cambinda, Angola, que seja. Já outros só querem a Umbanda esotérica. Esquecem esse detalhe. Por isso que muitos, quando ouvem um manifesto nessas vias virtuais, se sentem levemente agredidos. Alguns raros até profundamente ofendidos, porque eles imaginam uma Maria Padilha talvez mais faceira, talvez mais solta, mediante o que eles credibilizam como agradável de escutar. Olha que coisa interessante essa dependência de carência dos nossos médios, não é mesmo? Nós temos que nos transfigurar do jeito que o psiquismo deles nos moldam. No momento que nós sairmos dessa diretriz do que eles creem ser certo e errado na evolução de Exu, muitos desvalorizam até mesmo o que ouvem. Obrigada, meu senhor. Então, falando da virtualidade, uma parte não foi possível ouvir e eu vou perguntar à senhora para esclarecer. Então, o meu amigo Benedito de Aruanda foi falar para a senhora da profundidade do trabalho. E como que a senhora recebeu? Particularmente, eu entendo a profundidade. Quando eu digo isso, faz de mim mais uma adepta a estudar o seu trabalho. Há uma grande questão na espiritualidade, meu senhor. Nem um espírito, só se for um avatar, mediante um quadrante dimensional que pode, abre aspas, saber tudo. Eu não sei tudo. Então, para nós espíritos, é muito interessante alguns manifestos, que eu não estou aqui assinalando se é verdadeiro ou não é verdadeiro, isso para mim particularmente não importa, de como outros espíritos lidam com o psiquismo, muitas das vezes até mesmo de boa intenção, mas chafurdados e entulhados de crendiismos, de pragmatismos, de sofismos, e por que não dizer de carência e de ansiedade de querer que o seu Exu se faça mais poderoso, mais forte ou mais vívido. Então nós admiramos muitas das vezes a desenvoltura do lado de cá da espiritualidade lidar com o lado daqui, plano físico. É o meu ponto de vista particular, meu senhor. Que remédio a senhora recomendaria para uma pessoa que sabe não ser verdadeiro o que manifesta, mas ainda vê valor em seguir naquele caminho? Nesse casebre miúdo, aonde o mais alto me propiciou como uma ferramenta de eu, de alguma forma, servir, nós tratamos de neurose, psicose, fobias, manias e diversas anomalias psíquicas no conjunto sentir, se emocionar e pensar. Eu faço as minhas palavras do Sr. Criptos. Psiquiatria, creio que resolve. Claro que sim. Psiquiatra, porque mediante ao estudo da mente humana, todo ser humano tem um grau de neurose. Eu não estou aqui criticando a filosofia religiosa nem doutrinária de ninguém. Eu não vim aqui para isso. Mas a religião, se ela é cultuada como uma verdade que não lhe dá paz, ela é pior do que o inferno. Houve uma safra, eu vou falar de uma forma bem em português, como vocês entendem, muito bonita, aonde o mais alto reencarnou aqui vários seres para ter um salto quântico de desenvolvimento psíquico. E, infelizmente, fizeram o que vocês chamam de aquisição. Bastava ser médium, você era um bruxo, uma bruxa. Hoje, existe uma outra forma de aquisição, que particularmente eu vivi a primeira, e de alguma forma no plano espiritual eu visualizo esta segunda, aonde as pessoas, meu Senhor, elas têm uma aquisição de falta de amor próprio, de falta de personalidade, de falta de convicção de empoderamento pessoal e de falta de admodestação pelo próprio amor próprio. Então é muito arriscado uma pessoa que não se ama,
que confunde ética com moral. Ética é uma coisa, moral é outra. Praticar uma religião onde tudo envolve ir para fora, mas não se despertar por dentro. É muito arriscado. Porque é uma tendência dela, essa religião, a admoestar você não pela lucidez da sobriedade, mas pela carência que lhe falta. Há uma tendência muito grande, até algumas espirituais, viu, meu senhor? Falar para você que deve ser bom e caridoso. E para você, na sua intimidade, o que se reserva? O que lhe reserva no seu ânimos? Solidão, tristeza, medo? Então, mais uma vez eu falo, a minha colocação não é uma crítica contra a religiosidade das pessoas. Eu só noto que nos 350 anos para cá, essa psicose neurótica e essa neurose psicótica, ela está se tornando cada vez mais enraizada na falta de amor próprio de muitos medianeiros e de muitos religiosos do planeta Terra. Porque é uma fé com medo, é uma crença com carência, é uma bondade com uma dependência de se mostrar, não com despertamento de se aflorar cada vez melhor para si só. Então é um inverso de valor neurótico, para não dizer até psicótico e muitas vezes. E assim vai pipocando vários médios carentes e pessoas carentes e ansiosas, querendo de alguma forma dilubriar a fé do outro e se infrar mediante a carência alheia. E aí fico incorporando, se duvidar, até Deus. Obrigada, meu senhor. Graças a Deus. Então, o que a senhora espera que as pessoas levem do que a senhora acabou de dizer? Fora a vergonha na cara? Fora a vergonha na cara que nenhuma entidade espiritual que realmente seja lúcida resolve as vossas vidas. Fazer um ebó, fazer um ritual para uma saúde, fazer um ritual de sacudimento, fazer um axé, ou até uma oração, um evangelho que seja, para, de alguma forma, criar forças para se superar, é uma coisa. Porém, eu vou falar uma coisa muito delicada, meu senhor. Existem muitas entidades no plano espiritual ainda que dão os nossos nomes, elas não são más, mas elas ainda são muito arraigadas e enraizadas nos cosmezinhos da Terra, nas paixões mundanas. Estas que eu não critico, muitas trabalham na minha pequena comodidade do plano astral, junto comigo. Eu garanto que elas são até boas, como vocês entendem, porém, são humanas. E é uma humanidade ainda muito apegada, é a palavra que me vem, às coisas do mundo, aos perfumes, ao glamour, à boa champanhe, à boa cachaça, ao marafo, e de alguma forma elas se afinizam aos seus médios barganheiros. Você me entende, meu senhor? Claro que sim. Este é um assunto delicado num mundo onde a mediunidade está cada vez mais fútil. E o manifesto cada vez mais elitizado conforme as carências, repito, e as ansiedades dos praticantes da mesma forja e forma de ver o que seja real na espiritualização. Hoje, é muito difícil, eu não falo por mim, porque eu não sou mentora nem guia. Eu sou apenas uma guardiã, Pombogira, Maria Padilha das Almas. Mas é muito difícil o mentor poder falar o que ele quer, ou trazer a realidade do que é no outro lado. Porque é uma mistura de futilidade e imaturidade, aonde as pessoas querem incorporar a personalidade dos guias e dos mentores. Elas não querem incorporar a paz nas suas próprias vidas. É estranho, mas é uma triste realidade. Obrigado, meu senhor. Esclarecer para quem está ouvindo, o médium já explicou várias vezes e repito aqui. Às vezes, uma palavra ou outra, vocês não entenderem, dou um exemplo. Quando ela fala comezinhos e você escuta cosmezinhos, é a dislexia do médium, que quer dizer algo trivial, né, dona Padilha? Dislexa e disleia. É como se a mandíbula dele fica afrouxada, vamos dizer assim.
Mas, para quem estuda a espiritualidade, busca a mensagem, não detalhes praticamente insignificantes. É À vontade, trivial. meu senhor. É Trivial. trivial, graças a Deus. Então, do ponto de vista de quem espera o arquétipo da pombogira, inclusive... Faceira que resolve a vida dos médios, é isso? Como? O arquétipo da pombagira faceira que resolve a vida dos médios. Elas existem. Afinal, cada um tem as afinidades que merecem e, como disse um amigo, os obsessores que necessitam. É muito simples. Eu não estou aqui para criticar níveis de consciência de quem carece aparentemente dos préstimos de Exu ou da espiritualidade, nem muito menos níveis de consciência das minhas próprias irmãs. Cada um tem o que merece. Isso, o cosmo é perfeito e é uma lei inaquebrantável. Continue, moço. Certa vez, uma pessoa perguntou, eu repasso essa pergunta à senhora. Ela disse que foi a um terreiro e tapou os ouvidos da filha num terreiro que ela dizia que era para ser de luz, quando para Dona Padilha cantaram um ponto que diz: puta, 1000 vezes puta, ela é Dona Padilha, a rainha das prostitutas. Como que a senhora vê isso? E como a senhora recebe isso? Eu recebo como um afrorismo dos psiquismos humanos. Particularmente, eu não tenho nada contra nem a favor. É assim que vocês nos veem. Porém, não é assim que nós somos. Olha como vocês são agressivos com vocês mesmos. Uma mulher, para ser forte, antes, e quando eu digo antes, é um antes hoje, dia 15/7/2023, ok, meu senhor? Uma mulher poderosa é uma mulher graciosa. Uma mulher poderosa é uma mulher independente. Uma mulher poderosa é uma mulher que se ama. Uma mulher poderosa é uma mulher de caráter ético. Uma mulher poderosa é uma mulher que busca, além da inteligência, a sabedoria de saber apacentar, amancificar aos machos ou até mesmo outras fêmeas que propriamente não são mulheres. Muitas das vezes nem é com a palavra, é com a atitude da santa presença de alguém sóbria na sua própria vida. Mas fazer o quê? Se todas as pombagiras para muitos médios tem que ser vagabunda, tem que ser prostituta, tem que ser... Olhe bem, nem toda prostituta é vulgar. Creio eu que a maioria não é. Porém, tem muitos médios que acreditam que nós, pombagiras, para ser pombagiras, temos que ser vulgar. O problema não é o ponto cantado, o problema é o que está de trás pelo ponto cantado, é as carências, é a animalidade que vocês têm da sua própria espiritualização. Então, reserva a nós o que, de alguma forma, é abundante em vocês. Falta de amor próprio, animalidade, mediocridade. É robusto, muitas das vezes, em muitas pessoas, uma intenção boa, mas uma atitude interior pouco nobre. Lei de sintonia. Repito, o problema não é o ponto cantado. Isso é problema do homem. Não nos interessa se vai chamar pombogira de santa, com todo respeito, peço perdão, ou de vagabunda, ou de meretriz. A questão é o que está de trás disso. Se quem assim nos tem, que tipo de respeito que vocês vão querer das outras pessoas de outras religiões? Se você tem o seu compadre como um escravo, a sua comadre como uma escrava, que vocês só faltam postar nessas coisas de vocês a imagem figurativa dos seus Exus como se fosse um troféu de poder, coisa que muitos que estão me ouvindo não têm. Lembre, meu Senhor, que o seu Benedito me avisou como funciona. E disse que muitas das vezes alguns travam nós para falar coisas triviais, banais, normais, reais. Mas tem muita gente que vai ouvir e gostar assim de se interter, uma pombagira falando grandes palavrões. Esse mesmo médium que eu trabalho, trabalha com Exu chamado de Estranca-Rua, que de 10 palavras, 9 é um palavrão. O problema é o palavrão? Não. Porque muitas das vezes o maior problema não é aquele que fala, é aquele que não se escuta. Não se escuta por si mesmo, mas ouve o palavrão. E dentro de si, arremota-se
estremece todo o seu grau moral e culto que na sua intimidade não há. Enquanto ele ouve, com todo respeito, a seu, como eu posso dizer, é programa, o canal, uma prostituta falar um palavrão, mas dentro de si, muitas vezes a pessoa se concebe pior do que um miserável, mediante ao recato que não existe na sua intimidade, diante a pureza que não existe na sua intimidade, diante a nobreza que não existe em sua intimidade, porém, são os primeiros, mediante a moral humana, a ditar na vida do outro o certo e o errado. Pobres infelizes que não sabem quem são. Obrigada, meu Senhor. Que assim seja. A gente vê que, pela energia de determinados terreiros, quando cantam isso, não tem nas pessoas a intenção de evocar a palavra como forma de ofensa, mas, direto e indiretamente, ainda está essa relação de associação com a pombogira não ser aquela mulher capaz, aquela mulher desperta. Como que a senhora analisa isso na psique dos médiuns? É muito simples, meu senhor. Teve um manifesto, eu estou falando isso sem exacerbar nem exaltar Edson Rosa. Eu vou falar uma coisa que muitas entidades falam por ele. Graças a Deus que ele é falho. E graças a Deus que ele não é perfeito. Nós não estamos aqui pedindo aplausos. Porém, meu senhor, nós entendemos que muitos que cultuam Pombagira e Exu associam os nossos feitos apenas ao raso desejo. Repito, ao raso desejo. Maria Padilha, faz sentido? Sim. Por lei de sintonia, como eu falei há pouco tempo, tem entidades que vibram nos desejos humanos. São entidades já de algum grau de experimentação, mas ainda em evolução, mediante aos mesmos médiuns que a sensibilidade se compraz. De ambos, médium e entidade. Porém, se eu olhar a pombogira, qualquer pombagira e qualquer Exu, e entender que são seres que estão evoluindo dentro de uma civilização e dentro de um contexto ético, de caráter, de nobreza, isso não tem nada a ver com bondade, isso tem a ver com a persuasão de lucidez. Em si e por si, eu vou entender que Exu não trabalha no desejo, Exu trabalha no libido. Porém, o libido que Exu trabalha é como propulso do ímpeto, da força de vontade, da força também do desejo, mas principalmente do mecanismo do raciocínio. Então, Maria Padilha está humildemente lhe dizendo, meu senhor, que é raro vir Exus, raro, incorporar no médium e trabalhar esta força a libido dentro da psicanálise e dentro da psicologia, que não é só sexo. A força libido é a ação de que te tira no lugar, de que faz você se mover. Eu vou chamar de ímpeto. Então, Exu, de uma forma mais rarefeita, vibra no raciocínio lógico, no predomínio de empoderamento pessoal e de amor próprio. Mas fazer o quê? Se a maioria dos médiuns, por lei de sintonia, aproximam de uma forma abençoada bons trabalhadores do lado de cá, na linha de Exu, apenas no campo do desejo da vontade. Não é mesmo, meu senhor? Obrigada. É sim, senhora. E a gente está com tempo hoje e as vivências de uma pessoa pode trazer para quem escuta a sua história muitos ensinamentos, ainda mais de uma mulher, já que hoje está na discussão que uma mulher, ela nasce mulher ou se faz mulher. A senhora pode contar, por gentileza, a sua última encarnação ou a encarnação que mais solidificou na senhora esse autoconhecimento? Meu senhor, eu vou lhe falar uma história real, não pedindo credibilidade. Eu trabalho há quase 900 anos num Umbral Grosso. Eu nunca reencarnei nessa terra. Eu não sou daqui. Esse eu não sou daqui, eu paro por aqui, por gentileza. Não importa de onde eu vim. O que importa é o que eu faço. Num Umbral Grosso, eu tenho um pequeno cômodo. Neste pequeno cômodo, eu
eu vou falar as palavras que vocês entendem. Eu socorro, junto com um pequeno número de equipe que, por caridade, trabalha comigo, espíritos dementados, espíritos totalmente alienados pela energia tóxico, e nem todo tóxico ele é um entorpecente que vem de fora, mas muitas das vezes é sim o tóxico do desamor que vem por dentro. Esse é o maior de todos. E também pelo exacerbado energismo Kundalini sexual. Até aí é interessante eu falar, meu senhor, por gentileza. Claro. Sem ter que dar detalhes, eu sei que todos aqui no canal estão tranquilos com o entendimento de que existem mundos habitados e que nós mesmos viemos de outros planetas. Já ouvimos falar muito de Capela. Então, basicamente, a senhora é um espírito que veio de outro planeta para esse. Mas dentro da sua história, o que fez a senhora vir para cá? Foi exílio? Foi trabalho direcionado de auxílio, pedido do Cristo? Como que foi? É interessante você falar pedido do Cristo, porque eu tenho uma falha se me comparar, e estou me comparando como ser humano. Eu fico maravilhada em ver a fé humana quando ela é sã. Porque a fé, quando não é sã, é pior do que um câncer, na carne. Consegue enrubrecer a alma e desnobrecer o espírito, infelizmente. Porém, a fé, quando ela é raciocinada, é admirável, é encantador. Eu não tenho uma fé humana. No planeta Terra, Cristo, ou o que vocês chamam de Cristo, Avatar, ele tem uma regência vibracional em mais 5 planetas. Fora esses 5 planetas, ele emana a sua frequência a Andrômeda, ele emana a sua frequência a locais de Sírius, como também de Órion, e como também de Vega. Isso é um pouco complicado para falar, porque pode chocar com a fé dos humanos, porque a fé do humano, se é sã, é maravilhosa, mas a maioria da fé do humano é carente, e carência com fé não dá certo. Concordo com Benedito de Aruanda. Porque carência e fé é vazio. Você vai adorar para fora sem se reconhecer no mesmo Cristo por dentro. E aí vocês vão confundir as caridades que praticam com um estado, muitas das vezes, de tristeza, por vocês se desconhecer no mesmo bem que faz. Isso é uma repleta carência. É um ponto de vista e não é um julgamento, meu senhor. Então nós entendemos, ao meu ver, até Vênus, Júpiter e Saturno, não como principais, mas nós já vemos Cristo, como vocês chamam, como um irmão mais velho. Não existe essa idolatria e essa dependência. Existe amor, existe afeto. Quando existe amor e existe afeto, eu não preciso ver Cristo para fora, eu me concebo em Cristo por dentro. E essa grandeza não me acerba, não me deixa arrogante, pelo contrário, eu utilizo os 2 poderes grandiosos de qualquer raça, a humildade e a simplicidade de ser. Eu me preencho de mim mesma ou de mim mesmo. Aqui no planeta Terra, o consentimento e a acepção da religiosidade em Cristo é um pouco estranho para mim, mas eu repito, faço questão. Acho encantador quando a fé é raciocinada, porque quando a fé é raciocinada, você vê que você não precisa adorar para fora, você precisa se reformatar por dentro. Quando a fé é raciocinada, você não precisa temer a Deus, você precisa amar a si mesmo. E amando a si mesmo, o que sairá de você como emanar de vida e emanar de amor é complacência, indulgência, altruísmo, empoderamento, amor próprio e juízo. A alegria já é um estado natural, então você não precisa mendigar momentos de felicidade. Obrigada, meu Senhor. Cristo, em Vênus, Júpiter e Saturno, não como principais planetas, é visto como um irmão mais velho. Porém, no planeta Terra, quando a fé raciocinada é cheia de nobrezas e de virtudes. Quando não tem fé raciocinada, é cheia de dependências e de carências. E de muita influência de ansiedade. Eu estou reformatando um pouco o que eu falei há pouco, ok? Porém, nós entendemos que quando a fé raciocinada é verdadeira, o amor próprio é genuíno,
O senso de altruísmo é verdadeiro. Então, a tua caridade para fora não é uma bondade que você dá. A tua caridade para fora é o acúmulo de solidariedade e de genuína generosidade humana que você doa. Então, tudo que você faz de bem, você se redobra em amor próprio e empoderamento por dentro. Então, assim, você vai entender que o senso de alegria interior é complacente e é poderoso, porque é humilde, é amor. E é simples, é por amar. E assim você não vai ficar dependente de momentos apenas de felicidade com o alheio, porque você já é alegre por si só. Isto não é arrogância, isto é maturidade. Porque quem é alegre por si só, quem se ama por si mesmo, é um Deus vivo, que emana, pelo menos, a partilha da sua personalidade asserenada em paz. Você me entende, meu senhor? Então a senhora quer dizer, no caso dessas organizações interplanetárias, que que leva um espírito a partir de um planeta para outro é seguir a correnteza do bem-estar. O bem-estar do amor próprio. Se você estudar a psique humana, com profundidade, até mesmo dentro dos trâmites da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise e das terapias, todas as doenças, todas, sem romantismo, são ou curadas, mas muito bem tratadas, com amor próprio. Porém, o amor próprio que se vê hoje é totalmente corrompido, porque o amor próprio não é disputa, é despertamento. O amor próprio não é moral, é ético. O amor próprio requer de princípios e integridade. Integridade é insolúvel para fora, mas é resoluta, absoluta em convicção do que você é pela qualidade do que você nutre. Isso é amor próprio. Fora disso, são paixões desenfreadas que só vão provocar dor e sofrimento e muitas das vezes rancor e mágoa. E algumas até ódio. Perante ao convívio com o alheio. O senhor me entende? Claro que sim. Então, quando coisas básicas e triviais, usando a sua palavra, são ridicularizadas perante o senso e o consenso do certo e errado, moldado pela carência e ansiedade do homem atual, é óbvio que o amor próprio, muitas das vezes, é você botar uma roupa bonita e estar com um celular de marca. Hoje em dia, para muitos, isso é amor próprio. O maior poder que vocês têm é o que vocês mais se desfazem, se amar. A si, com paz. Vocês não conseguem se amar com paz. Vocês são em guerra, muitas das vezes, com o próprio silêncio. Mas tempo é tempo, não é mesmo? Claro, demos tempo ao tempo. É isso? Isso. Mas o homem sensato é atemporal, porque ele evolui pelo raciocínio, tendo o predomínio da inspiração de se sentir em paz. Esse se sentir em paz, ainda para muitos, depende de conquistas, não de despertamento. Depende de ter algo lá fora, não de qualificar o que já está por dentro. Então são coisas tão simples que a sociedade atual descarta e dispensa e ficam nessa roda girante de dor e de sofrimento, onde muitas das vezes as pessoas, como já foi dito aqui, praticam a caridade sofrendo. Crê em Jesus Cristo, em Nossa Senhora, acredita no compadre e na comadre, e se corroendo por dentro. É estranho. É uma busca só para fora e um desconhecido por dentro? É como diz um ditado, saco vazio não para em pé, não é mesmo? Vai viver deitado. Vai viver muitas das vezes como injuriado, como perseguido, e haja sessão terapia para os vitimistas de plantão. Falo isso com muito respeito, mas é uma realidade. O seu canal, agora estão me orientando a falar assim, o seu canal é um bálsamo, porque vários espíritos de várias formas falam a mesma coisa. Te acorda, ser humano. Desperta para a vida. Na carne você pode se internizar
quando você dá mais sentido qualitativo ao que você nutre. Você vai ver que o corpo envelhece, mas a tua intimidade é jovial. Você vai ver que um dia o corpo vai morrer, mas a tua integridade, além de que moral, é uma ética de caráter lúcido. Isso te deixa imortal, para ti mesmo. Mas são coisas simples que, infelizmente, a maioria da humanidade acha que isso é chocolate, ou é uma bala de comer, ou um bombom para morder. Mas não é algo para se elucidar, não é mesmo? Claro que sim. O que a senhora responde ao grupo de pessoas que, criticando, comenta o seguinte: olha, Jefferson, se ela é pombogira, e a gente aqui sabe que pombogira é um nome de trabalho, como que ela pode ir numa colônia se o trabalho de pombogira é no umbral? Porque os mesmos vivem no próprio umbral. Nível de consciência, meu amigo. A sua pergunta é boa, mas eu não tenho resposta porque eu não tenho o que provar. E para pessoas que creem de uma forma diferente, que não é errada, eu só posso abençoar, mediante aos espíritos que sigam, mediante a egrégora que pertence. Eu só posso perguntar de uma forma muito respeitosa. Você que faz essa pergunta para uma pombagira, eu entendo que você fez uma metáfora e eu estou respeitando, mas o que eu estou falando é uma metáfora muito verdadeira. Você tem paz no que frequenta? Ou você só tem deslumbre e momentos de euforia em certo tempo, aonde pela alegoria da incorporação você se sente bem? Porque se pela alegoria da incorporação ou do manifesto você se sente bem, me perdoe, mas você é doente. Claro. É um pouco lembrar as pessoas que o espírito não está engessado na forma que ele usa para trabalhar. O Sr. Tiriri falou certa vez através do monge, há momentos em que ele tira essas vestes escuras e pesadas, em que ele ainda necessita para trabalhar, e ele vai, quando é chamado, ajudar na cura e veste o branco e trabalha nas colônias espirituais. Seu Jefferson, eu vou lhe pedir uma gentileza. Sinta o que eu vou lhe falar e peço às pessoas. Existe racismo no plano espiritual. Existe homofobia no plano espiritual. Existe preconceito no plano espiritual. Por que isso não é falado? Por que isso é velado? Por que Tiriri tem que tirar essas vestes pesadas? É porque é umbral ou porque as pessoas que vivem lá só entendem esse tipo de lei, de imagem e de arquétipo? Porque se um espírito luminoso falar, eles não vão ouvir. Então, muitas das vezes, um Exu tem que ser um pouco mais enérgico, não propriamente agressivo, para chamar atenção. Porque o mal, eu posso garantir isso, talvez saiba mais do Evangelho de Jesus do que muitos de vocês. Mas continua sendo mal, como vocês imaginam ou categorizam. Então, eu, Maria Padilha, falo isso não com prazer no verbo e de verbalizar, mas é uma verdade. Olha como funciona. O senhor pode dizer que não, mas até onde eu li a sua ficha, é um homem que estuda e analisa muito as coisas, de uma forma muito profunda. E é raro uma pessoa gostar de falar consigo mesmo, e você gosta de falar com a sua própria consciência. Isso é muito bom, Sr. Jefferson. Por que demorou tantos anos para começar a aparecer espíritos negros e escrever grandes livros? Por que não fala do homossexualismo? Será que não existe gays, lésbicas no plano espiritual? Por quê? Por que ainda, nas Américas, principalmente latina, existe um grande preconceito da doutrina espírita, ainda, não da doutrina, mas de alguns pertencentes, infelizmente a maioria, para um manifesto de um caboclo, de um preto velho? Então, esta pergunta que o senhor fez, de uma metáfora, se é ou não é uma pombagira, eu estou respondendo de uma forma mais profunda. Quando a pessoa não sabe quem ela vai duvidar da sua própria sombra, Sr. Jefferson. Quando uma pessoa não tem empoderamento pessoal e amor próprio,
Por mais que Jesus se manifestasse na frente dela, ainda ela ia se duvidar, mas crendo em Cristo. E é assim que vocês fazem. Vocês se duvidam, mas creem no bem. Vocês se injuriam, mas vocês acreditam no amor. Vocês não se amam e continuam praticando a caridade. Então continue. Haja farda escura para mim e para o seu Tiriri, para socorrer muitos lá no umbral. Obrigada. Graças a Deus. E no seu caso, quando a senhora vai para a colônia, a senhora faz questão de trocar de roupa? É interessante. Se você está chamando do meu conjugadinho de colônia, obrigada. Mas digamos que eu continuo a mesma. Nesse local eu não preciso trocar de roupa. Uso roupas comuns. Ainda eu me afeiçoo, porque eu tenho gostos, a uma roupa de época. Entre o século XVIII, mais ou menos. Da França, do lado norte. Obrigada. Muitas pessoas buscam no trabalho o retorno que lhe possa propiciar alcançar cada vez mais e maior beleza externa. A senhora, o que aconselha a essas pessoas? Tudo que você faz para o corpo é higiene. Musculação é higiene, por mais que vocês chamam de autoestima. Lembra que eu falei do amor? É a mesma coisa. Padilha, você está dizendo que se eu malhar o meu corpo e ficar todo esbelto, e ficar toda enxuta, isso não é autoestima? Não. A autoestima é um conceito de qualidade do espírito, é para dentro. O amor próprio é para dentro. Tudo que envolve para deixar o corpo bonito é higiene. Eu não estou pedindo credibilidade. Porque se fosse autoestima, nem todas as pessoas que vivem esculpindo o corpo seriam depressivas, mal-humoradas. Não estou dizendo que todas. Mas quem tiver consciência. A autoestima não precisa de química para mudar o corpo. Precisa de educação alimentar. O amor próprio não precisa que o outro te ache belo. Precisa que você, em silêncio, se conserve bonito. Em pensamentos nobres, em sentimentos serenos e emoções sinceras com equilíbrio. Mas para muitos isso é impossível porque parece que vocês devem para o outro a paz e têm obrigatoriedade de paciência com alguém, enquanto isso é para vocês mesmos. Vocês não conseguem ter paz e paciência consigo, vão ter paciência e paz com quem? Mas eu vou falar que nem os humanos da Terra falam. Eu tenho autoestima, eu malho o corpo e eu me amo, sou bonito. Mas se você tira aquela casca, só sobra infelicidade. Não em todos, mas a maioria. Quando o esculpir o corpo é uma busca de saúde, compensa a alma com serenidade e recompensa o espírito mediante ao ego que já começa a ter lucidez. Porém, quando você esculpe o corpo com várias químicas para apenas ser bonito mediante ao crivo da aceitação alheia, você é um infeliz por dentro, que momentaneamente pode ser bonito por fora. Você machuca a tua alma porque você para si mesmo é medíocre, não pela fisicultura ou pela desenvoltura do corpo, mas pela busca da aceitação alheia. Isso se chama carência e mediocridade. E você não dá descanso a teu espírito, porque o teu ego é aferrolhado, muitas das vezes, apenas a estrutura da forma, a beleza superficial da pele, não ao estatuto lúcido e qualificado do espírito, do senso da intimidade, não só seu, como dos outros também. Obrigada, Senhor. Mas tempo é tempo, não é mesmo? É a humanidade, eu não critico. Continuem. Tempo ao tempo, ou não? Sempre. Boa. Tempo ao tempo. Porque pessoas assim que eu respeito, não por cuidar do corpo, eu estou falando no geral, quando não se amam, é como se você cortasse a corda da pipa numa ventania. Você é jogado para onde você não quer. Por isso que eu digo tempo ao tempo.
Agora, se é uma pessoa lúcida, eu não diria isso. Obrigada, meu Senhor. O que a senhora diria a uma pessoa lúcida? A tua reforma íntima é Deus. Então você não deve nada a ninguém. E por não dever nada a ninguém, tudo que você faz não é sagrado, é divino. Porque para uma pessoa que se ama, só sai amor, só sai amar. O amar não julga, ajuiza. Não condena, ajuiza. Não dá o troco, ajuiza. Porque para amar necessita simplicidade e humildade de ser, não de pertencer. Quando você pertence a si mesmo, o teu ser é soberano por si só. Você deixa de ter ideais para fora e passa a ser a maior ideia de si só por dentro de si. Não é trocadilha de palavras, é uma bênção que muitas pessoas não aceitam ou ridicularizam, por isso que sofrem. Então, uma como pessoa assim? lúcida, perdão, uma pessoa lúcida, você não precisa dizer ama o outro. A própria lucidez pelo amor próprio já é amor. E o amor de um lúcido é respeito. O amor de um lúcido é caráter. Um amor de um lúcido é ética. Um amor de um lúcido é honestidade, é simplicidade, é humildade. Tudo isso é espiritualidade. Porque quanto mais você tiver, mais você é soberano do que nutre. Hoje nós vemos pessoas que se dizem espiritualizadas, pessoas que falam bonita. A era Covid, quando passou com um pouco mais força, revelou que eram tudo casca para muitos. Mas como não só no Brasil o ser humano tem a memória fraca, continua a banda tocando. Dona Padilha, como a senhora definiria, portanto, e se há diferença entre apego e sofrimento? Em primeiro lugar, entre o apego e o sofrimento, o pior é o apego. Porque é o apego que te faz sofrer. Quando você se acostuma a buscar para fora, você se esvazia por dentro. E muitas das vezes o vazio existencial é o acúmulo de inutilidade dos outros dentro de você, do achismo dos outros dentro de você. Aonde quando você se interioriza, você não encontra a si mesma ou a si mesmo harmônico, equilibrado, responsável, lúcido. É óbvio que você vai se apegar muito mais nas dores e no sofrimento de que qualquer tipo de ímpeto que lhe leve a se superar. Sofrimento é uma fagulha do apego. O apego é a verdadeira larva que queima por dentro. Padilha, você está nos dizendo que eu sofro qualquer sofrimento porque eu tenho alguma forma apego, mas apego do que, Padilha? Da verdade, da realidade? Que a maioria das pessoas hoje que estão me ouvindo, com todo respeito, sabem muito bem lutar pela sua verdade e sua realidade, mas a maioria não sabe o que é paz. O apego que faz sofrer é pela uma verdade que lhe corromperam e pela uma realidade que te desmereceram. Mas ninguém, quando tem paz, sofre porque não tem apego. Obrigada, meu Senhor. Ninguém que tem paz sofre porque não tem apego. Entendi. Porque Agora, essa paz que eu estou falando não é uma paz você com uma rede, olhando as estrelas e imaginando como vai ser amanhã. Não. A paz é a maior ação da vida. A paz é a maior ação da vida. A paz é um aglutinado de lucidez com alegria, compaixão e gratidão pelo que você é. A paz é a verdadeira forma de motivo do espírito para a alma, dando propulso ao ego se diluir e se dissolver, não como um nada, mas como algo mais límpido na clareza do ser. A paz te dá subsídio à tua consciência evoluir e se expandir. A princípio para dentro, para você saber quem é, e consequentemente para fora, para você se superar sempre por si só. E a mesma paz, ela não apaga a lamparina da mente humana, mas ela desanuvia todos os desequilíbrios, todas as desarmonias da mesma mente inquieta. Obrigada, Senhor.
A senhora fala mente inquieta. Isso origina na escolha da pessoa ou é fruto do ambiente onde ela cresceu? Essa história de ambiente que ela cresceu hoje é relativo. O que é hoje? Desde 1980 para cá, mais ou menos, 82. Numa família de um lugar muito emo, um lugar muito pesado. Nessa família nasce 10 crianças. Talvez 8 são contaminadas pelo ambiente, mas tem 2 que não. Por quê? Porque são espíritos mais de luz? É relativo. O amor próprio é o grande desvio, como é que vocês falam, o dislexia não vai ajudar, mas eu vou tentar. O amor próprio é o grande divisor de águas. Do tempo, porque o amor próprio corrói um tempo. O tempo é no raciocínio, mas no sentir não tem tempo. Por isso que o amor próprio eterniza tudo que você é pelo que sente. O amor próprio eterniza tudo em você pelo sentir. Não é dar sentimentos nem pensamentos, é sentir. E quando você sente essa completude, o pensamento inspirativo vira o quê? Raciocínio. Raciocinar é uma coisa, pensar é outra. Pensar, eu penso na cópia. Raciocinar, eu mergulho no fruto da criação. É bem diferente. Isso é um básico, muito básico. Porém, meu Senhor, quando eu tenho amor próprio e eu estou numa família onde ninguém tem amor próprio, é óbvio que o ambiente vai me poluir. Mas existe um fruto de naturalidade em todo o espírito, a decisão, que é o que menos é usado hoje. Vocês usam decisão pela emoção da carência, pelo sentir de vazio da ansiedade, mas vocês não usam a decisão pelo raciocínio lógico, não pelas vazões externas, mas pela multiplicidade de luz, lucidez interior. Aí é óbvio que ainda muitos que nascem em famílias, vamos dizer, despreparadas emotivamente, psicologicamente, vão sofrer os embates em si, e há uma tendência, assim, de passar adiante. Mas não são todos. É o que eu posso lhe dizer, meu senhor. A mesma coisa acontece com famílias bem abastadas, com vários recursos, aonde um jovem tem tudo, mas mesmo tendo tudo, podendo viajar o mundo, se joga como um ninguém no mundo das drogas. É a mesma lei, decisão. Existe o instinto da sapiência em qualquer ser humano. E o instinto da sapiência é afeto. Porque vai além do pensar e vai a quem tem dentro de si um princípio de preservação ao que nutre. É impossível uma pessoa que viveu numa família tóxica não ter tido isso em algum momento da vida, de olhar e dizer, eu não quero ser assim. Não dizer para o outro, mas para si mesmo, eu não quero, eu não vou me corromper. Mas por que essa pessoa deixou-se vencer pelo ao derredor? Não lutou para ainda se manter nessa reflexão. Todos que estão me ouvindo já tiveram isso. Todos. De olhar para o lado e dizer, eu não quero isso para mim. Então, faltou o quê? Decisão. E a decisão, ela não vem com romantismo, ela vem com resiliência e determinação. Mas as decisões de hoje vêm pelo quê? Ansiedade e carência. Vem por vazão, vem por entretenimento. Não vem por lucidez. A maioria. Obrigada, Senhor. O que seria um comportamento regrado pela lucidez? Um comportamento regrado pela lucidez é um ser humano determinado. Ele tem um caráter forjado por uma ética. Ele não tem uma atitude humana manipulada pela uma moral, da maioria. Como o Sr. Cripps falou, se eu não me engano, dessa moral humana. Em alguns lugares em Talibã é normal. Um homem de 40 anos e até mais com meninas. Aqui no Brasil, não. Agora, a ética é diferente. Então, a lucidez, ela te dá a ética refinada de você se sentir no outro. Então, você não julga. Não julgando, você se ajuiza. Porém, você repudia o mal do outro, mas não descarta a vida do outro.
É muito simples, mas é um simples que precisa o quê? Caráter ético. Esta lucidez, ela vai te dar resiliência, e resiliência não é teimosia. Resiliência é constância, é permanência. E é uma permanência que é independente das tuas conquistas. Ela só permanece na tua lucidez, mesma e maturidade. Então, mesmo você não conquistando o que quer, a tua ida na busca já é uma superação. Então, o teu prêmio é se superar, não é ter, é ser. Isso é lucidez. Alguns vão ouvir e vão dizer, não, para aí, Padilha, então quer dizer que eu vou ser uma pessoa infeliz? Olha, infeliz fica a cargo de cada um, mas com certeza você vai ser uma pessoa incorruptível, por si só. O sistema não vai lhe corromper, as pessoas não vão lhe corromper, porque você é forjado com um convicto caráter ético por dentro, por lucidez. É óbvio que você vai envelhecer com o tempo, mas a tua lucidez é nobre. A tua presença vai marcar espaço em qualquer ambiente que você ir, porque você emana essa sobriedade humana. Isso é magnífico, porque o comportamento humano de reforma íntima cria no campo magnético da sua aura uma linguagem que qualquer ambiente obedece. Guarde isso, seu Jefferson Viscardi. É aquela pessoa que entra no ambiente negativa e parece que a festa acaba ali. E naquela pessoa que ninguém dá nada, mas quando você fala com ela, ela fica silenciosa, mas você sente paz. Essa é a linguagem do afeto. Essa é a linguagem da sabedoria. A lucidez se corresponde assim. Mas esse tipo de conversa, com todo respeito, não subestimando a quem ouve, é para muitos poucos compreender. Mas é para a grande maioria, talvez, entender. Mas praticar é outra coisa. Não estou subestimando, estou sendo sincera. Vamos passar também um pouco, para que todos possam acessar o conhecimento que a senhora pode trazer, alguns ensinamentos em forma de parábolas, né? Conta para a gente um trabalho que a senhora fez, por que a senhora teve que fazer esse trabalho, que inconsistência foi criado ou criada por aquela pessoa ou aquele grupo de pessoa que a senhora teve que interagir para tirar de onde está e passar para um outro momento em que podiam já ir, faltando só a sua intervenção ou do grupo com quem a senhora trabalha? Mediante o meu trabalho, que é um trabalho um pouco pesado, eu, por respeito, vou me calar. Porque se eu começar a falar, eu não quero ferir o imaginário das pessoas. Mas eu vou dizer uma história que já foi contada pelo seu Zé Pilintra, nos diálogos que foi feito pelo senhor. Se eu não me engano, foi o 217, 218. Antigos. Isso é fato real. Foi um trabalho de Pombogira, Maré Mulambo. O seu Edson Rosa, há muitos anos atrás, ele cuidava de um edifício. Eu não sei dizer qual é o nome do emprego, só me perdoe. Mas ele cuidava, rondava. Ele tinha 18 anos. E ele tem uma opaca clarividência. Nisso, numa dada noite, nesses 3 anos que ele trabalhou nesse lugar, ele viu uma mulher toda de roxo numa encruzilhada. E ele achou estranho, porque parecia, e eu vou me expressar como ele se expressou, chapeuzinho vermelho, só que toda de roxo. E ela chama ele com as unhas compridas, com o dedo, e ele vai, sem medo algum, porque ele viu que era um espírito. Chegando lá, ela diz, tem uma menina. Ela se prostitui em dada rua, e ela vai vir até o senhor e vai pedir um prato de comida. E o senhor não vai dar só a comida. O senhor pega este evangelho, Novo Testamento que o senhor tem aí, e o senhor promete para mim que todas as noites que ela passar aqui, e ela parar, e ela vai parar, o senhor vai ler uma passagem por ela? E ele, na época, ainda era muito gago, que ele foi gago, e com a dislexia, daquele jeito dele, todo enrolado, disse que sim. E assim foi. Na outra noite, aquela menina aparece, uma índia, uma mulher linda, e diz para ele, olha, o senhor me dá um copo d'água? E ele disse sim. E ali ele começou a fazer o evangelho. Eu estou pulando muitas coisas. E assim foi durante, nesses 3 anos que ele trabalhou, quase 2 anos.
Ela pega HIV, AIDS, e numa noite fria de Porto Alegre, na rua Curupaiti, no bairro Cristal, é muito frio. 6 graus, quase abaixo de zero, porque é perto da água. Isso há mais de 30 anos atrás. Seu Edson tem 48 hoje. E ela vem, depois de quase 8 meses ou 9 meses agora, sem aparecer, com o corpo todo cadavérico, magra, sem cabelo, só um pouquinho num lado, se eu não me engano. E ela diz para ele: hoje eu vim pedir para você só ler o Evangelho. Lembrando, um detalhe, ela nunca gostou do que ele falava. E assim, naquela noite, que foi a última, ele lê o Evangelho e ele sente que tinha que fazer uma oração para ela. E ele fez uma oração do fundo da alma dele. Passando-se isso, seu Edson vive a vida dele com 32 anos de idade. Ele tinha 18. Ele está em Campinas. Estava psicografando, até foi um livrinho que agora ele produziu, chamado Amor Próprio. Meu e de outras pombogiras, de 9. E ele é chamado a atenção pelo preto velho Benedito, que ele tinha uma visita. E ele olha na direção da cozinha, na porta, e vê essa menina. Hoje ela é uma Maria Mulambo. Moral da história. Não foi porque era o seu Edson. Todas as pessoas têm, sim, a oportunidade de mudar suas vidas. Ou na vida, ou na morte. Porém, a mensagem dessa história é que muitas das vezes as pessoas elas estão tão perdidas com a vida que elas acham que assim está, totalmente arruinada. Mas quando alguém ajuda sem interesse algum, até o interesse de não resolver a própria vida deste moribundo ou desta moribunda, é ali que Deus se encontra. Hoje ela é uma Maria Mulambo, rapaz. E aquela Mulambo que o seu Edson viu seria o que vocês chamam de espírito amigo, um guia. É o que eu posso lhe dizer. Então, o nosso trabalho, muitas das vezes, é muito sutil. No caso, o seu Edson viu a entidade, mas ele não precisaria ver. Particularmente, eu, como pombogira, posso dizer que eu prefiro muito mais um médium sensível, que não vê nada, do que um clarividente, que muitas das vezes vê a nossa roupagem e cria vários preconceitos. Muitas das vezes nós preferimos um médium que apenas sente a presença do espírito do que um médium clarividente. Porque conforme a forma de nós falar, ele vai dizer que nós somos espíritos sem luz, porque tem que falar um português correto, poliglota. Fazer o quê? Obrigada, meu senhor. O que a senhora gostaria que as pessoas levassem no coração da história que acabaram de ouvir? A história em si é que o ser humano tem uma possibilidade de mudar a vida de si e a do outro, quando ele se transforma em uma pessoa que se ama. Essa tecla sempre eu vou bater. Você tem uma doença, uma enfermidade. O teu amor próprio pode até não curar um câncer, mas ele vai te dar resiliência e determinação para viver o máximo possível com sobriedade. Você tem uma doença psicológica grave, você pode tomar a tarja preta que quiser, mas sem amor próprio você vai ser um dependente. Com amor próprio você vai ser mais presente do que os próprios comprometidos. E assim se espalha em toda a vida. O lamentável é que o ser humano se desfaz desse potencial de se amar. Ao ponto, muitas das vezes, de nós observar que alguns grupos de pessoas ridicularizam o amor próprio como se fosse uma poesia, como se fosse um aconchego, enquanto o próprio amor próprio é um confronto, não de luta, mas de superação na própria vida. Está respondido, meu senhor. Obrigada. Graças a Deus. Dona Maria Padilha, qual mensagem, até quero pedir à senhora se a senhora pode ficar mais um momento para a gente estudar mais com a senhora no diálogo? Posso sim. Pronto. Então, qual que é a sua mensagem final para esse encontro inicial? Quando você mergulha com intimidade no seu amor próprio,
a lucidez germina, a educação floresce e o bem-estar se alegra dentro de você. Você não tem mais o que superar alguém e você evoca de evocação por dentro de si mesmo quem você é. Não a transparência do que você faz, mas quem você é. E você vai se orgulhar de si mesmo e vai admirar em si próprio o quanto você tem possibilidades de ir além. Obrigada, Senhor. Salve Maria Padilha! Graças a Deus, estamos aqui no Diálogo com os Espíritos, segundo encontro que estamos tendo com esta Maria Padilha. E quero começar perguntando, como a senhora definiria o sagrado feminino? O sagrado feminino, ele é definido da pacificação, a mansitude e o afeto. Tudo isso regado com a inspiração empática. Ninguém corrompe o manso. Ninguém destrói a intimidade de um pacífico. Ninguém rebaixa um afetuoso. E ninguém menospreza uma sensibilidade inspirativa. Este é o poder da mulher. Pacificar as feras do mundo. Isso é poder, isso é força. Do meu ponto de vista, meu Senhor. Porém, essa passividade, ela não é subjugação. Pelo contrário. Bendita a mulher pacífica, porque ela vê além da ignorância alheia. E ela se supera não com inteligência, mas por sabedoria. Obrigada, meu Senhor. Quando existe amor e existe afeto, eu não preciso ver Cristo para fora, eu me concebo em Cristo por dentro. E essa grandeza não me acerba, não me deixa arrogante, pelo contrário, eu utilizo os dois poderes grandiosos de qualquer raça, a humildade e a simplicidade de ser. O maior poder que vocês têm é o que vocês mais se desfazem, se amar. A si, com paz. Vocês não conseguem se amar com paz. Vocês são em guerra, muitas das vezes, com o próprio silêncio. Mas o homem sensato é atemporal, porque ele evolui pelo raciocínio, tendo o predomínio da inspiração de se sentir em paz. Esse se sentir em paz, ainda para muitos, depende de conquistas, não de despertamento. A tua reforma íntima é Deus. Guarde isso, seu Jefferson Viscardi. A entidade que vocês conhecem como Benedito de Aruanda me deu um olhar mais profundo do seu trabalho, que até então eu conhecia, mas me mantinha distante. E eu me sinto muito feliz de estar aqui falando com o Senhor. Mas o que foi falado para mim são os diversos níveis de consciência, e que até no plano astral nós reparamos muito nisso, como nós evoluímos no que concerne a nossa própria intimidade. Que eu paro por aqui, por gentileza, não pedindo credibilidade.